Olá, pessoal. Deixa eu botar um link aqui. Vamos ver quem está aqui. Legal, oi, Thiago. Vou deixar o pessoal entrando aí. Tudo bem? Nossa, quanta gente, que bacana. Meu nome é Juliana, Juliana Stockinger, para quem não me conhece. Eu sou uma das agências de imigração da Seven Migration e hoje a gente está aqui fazendo essa live muito bacana, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deem um ok aí em relação ao som. Tá tudo certo? Bacana, bacana. Se puderem dar aí uns oks em relação ao som. Legal, Thiago, estávamos ansiosos. Também estou, Thiago, também estou. É uma live diferente hoje, né? Estamos esperando aí a Marilene entrar. A Marilene, que é uma das agentes de imigração do Evisa Immigration, né? Que é uma agência do Canadá. Na verdade, eu acho que é a maior agência, né? Considerando a imigração aí de brasileiros no Canadá. Então, vamos esperar a Marilene. Onde você tá, Marilene? Estamos esperando. Vamos ver se eu consigo adicioná-la aí. Legal. Obrigada, gente, por darem ok em relação ao som. E deem uma noção aí para mim, enquanto a Marilene não entra, onde é que vocês estão. Marilene, você consegue pedir? Tô vendo que vocês estão aqui. Vocês conseguem pedir para entrar? Vamos ver se a Marilene consegue pedir para entrar. Vamos ver aqui. Marilene, você consegue. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Melbourne, Irlanda. Bacana. Oi, Marilene. Olá, Tudo bem? Não tô vendo todo o seu olá. rosto. Quer dizer, boa tarde, bom dia aí para você, né? Pois é, boa tarde. Aí quase final de dia aí para vocês, não? São 4 horas aí? 4 horas da tarde de sexta-feira. Pois é. Bacana, começando a semana. Agora eu tô conseguindo ver. Vê se você consegue arrumar um pouquinho sua câmera para eu ver esse seu rosto lindo aí. Me dá um minutinho então. Tá Claro, te esperando um claro. pouquinho. Uh, a little bit more, I guess, or maybe a little bit further. Sorry, guys. Não tem No, in problema, here tá? shows okay. Just behind. Tá quase perfeito. Agora Looks tá good. bem melhor. Tá melhor? Legal. Tá bem Então, melhor, vamos. legal. Que É que pra mim bacana tava estar. parecendo que tava certinho, mas enfim, agora tá tudo certo, é isso que importa. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite de participar dessa Imagina, live com vocês. imagina, é uma Vai ser um parceria, prazer né, aí. Marilene? Oi? É uma parceria, né? Mais do que um convite, É, né? Eu acho que estamos unidas aí para trazer informação para o pessoal. Acho que eu estava com bastante certeza. ansiosa com essa live, né? Porque eu acho que a gente pode trazer bastante essa comparação entre os países é sempre muito bacana para o pessoal que está nessa difícil escolha, né? Ou que está num país e no Sim. outro, enfim, quer comparar. Mas Eu acho que todo bacana, mundo, quando decide morar fora, passa por isso, né? Afunila ali, né? Quais são os dois, três principais destinos e fica muito trabalhoso, muito difícil fazer toda essa pesquisa, né? Então, eu acho que para quem está ali entre Austrália e Canadá, vai ter bastante informação bacana nessa live aqui também. Então, com certeza, muito bacana. E a gente, como você disse, parceria, né? Quem decidir pelo Canadá, a gente está aqui para ajudar. Quem decidir pela Austrália, também vocês estão aí inteira disposição para dar todo o suporte, né? Então, com certeza, com certeza. A gente brincou, né, Marilene, antes da live. Eu disse, isso aqui não é uma comparação, o que é melhor, o que é pior.
né? É só uma Exatamente. questão de estarmos unidas aí para mandar informações, para passar informações para o pessoal, né? De forma gratuita, enfim, para aqueles que estão, principalmente aqueles que estão no Brasil, né? Que não têm Sim, feito muito por hora, esperando aí o que vai acontecer com o mundo, com essa crise toda maluca aí que estamos vivendo. sim, Então, muito bacana, muito bacana. E no final das contas, a gente quer o sucesso de todo mundo, né, Marilene? Não é uma com questão certeza. de querer mais cliente ou não. A gente quer o sucesso, né? A gente quer que as pessoas tenham a mesma alegria que temos, eu e você, de ter conseguido, né, escolher um local que estamos felizes em morar. Com certeza. Tem que fazer a escolha, né, pelas razões certas, né? E, enfim, tem pessoas que pessoas que vão ter mais afinidade com a Austrália, mas outras pessoas vão ter com o Canadá. E não tem certo e errado, né? Pessoas diferentes gostam e escolhem de forma diferente. Então, é isso. Exatamente, exatamente. Engraçado que depois que a gente fez, pessoal, só para vocês saberem, a gente fez um e-book explicando, né, o passo a passo do processo, principalmente o processo, né, para profissionais qualificados, que é o foco dessa live hoje. Claro que os países têm diferentes programas de imigração, né, Marilene, mas a gente vai focar hoje num programa que é similar, que é o programa através do teste de pontos, para profissionais qualificados. Teremos assunto para outras lives, né, Marilene, mas hoje é esse o assunto. E a gente fez um e-book para disponibilizar para vocês, tanto no Canadá quanto da Austrália. Então, acessem, obviamente, esse material. E é engraçado, eu lendo o material, até eu fiquei curiosa, enfim, né? Pensei, será que hoje eu teria a chance, né, de imigrar para o Canadá? Enfim, essas curiosidades que a gente tem. Bacana. Você quer Com falar um certeza. pouquinho da Eu tô agência, tendo um Marilene? feedback Vamos? aqui Sim, sim, mas o pessoal tá me dando um feedback aqui de que ainda não tá tão bom o meu rosto. Eu não sei. Eu fui tentar fazer um teste aqui para colocar a câmera virada para lá, não como selfie. E aí acho que isso não tá dando muito certo. O que que você acha? Agora tá legal? É melhor Você tá mudar? assim, o seu rosto tá cortando bem no seu queixo, tá? Então, quando você fala, se você olha para baixo, a gente não consegue ver. Então, se você só ajustar a câmera, só baixar um pouquinho a câmera, já vai ficar perfeito. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Ok, obrigada. Então me dá um minutinho. Bom, enquanto Claro. isso, né? Eu acho que eu tô com um assistente aqui me ajudando com essa parte de produção. Então vamos ver. Agora ficou legal? A minha imagem tá perfeita, tá? Agora você tá bem centralizada no vídeo. Vamos ver o que o pessoal fala aí, mas Pessoal acompanhando? Bacana agora? Dá para me ver direitinho? Bom, então falar um pouquinho da Ivisa, né? Como você comentou, a Ivisa tem o escritório principal na Headquarter aqui em Vancouver, na cidade mais linda do Canadá, na minha opinião, claro. E, na verdade, é bem comumente conhecida também. É a cidade mais quente do Canadá também, né? A região mais quente do Canadá, mas aqui o verão chega ali aos 30 graus, aquele maybe 2 dias do ano tem 32, então assim, é quente, mas não é o verão do Brasil ou o verão da Austrália, né? É aquele calor confortável, dá para ir pra praia, dá para tomar sol, né? Mas se você não, se você gosta de, assim, de mais quente, talvez você vai estranhar um pouquinho, porque vai se adaptar com o tempo, na verdade, né? Pra gente aqui já é bastante, porque o inverno, enfim, fica ali 0 graus, -5, então também não é tão frio, né? Nós temos escritórios aqui em Vancouver, então, desculpa, eu estava falando da cidade para falar da Ibiza, né? Desculpa, gente. não tem Então, nós problema. temos nós temos a matriz aqui em Vancouver e nós temos escritório também em Toronto. Toronto é a São Paulo do Canadá, né? Então a gente geralmente brinca aqui que Vancouver é tipo o Rio de Janeiro, cidade que tem praia, que tem esse espírito outdoor. O escritório de Toronto, né? Então tá liberado, é a central de negócios do Canadá. A gente tem escritório no Brasil e a gente também tem um escritório no Irã para atender clientes iranianos, né? Então a gente tem aí uma história de sucesso muito grande. Somos, como você disse, um escritório bem grande. Nós temos mais de 30 profissionais trabalhando nessa frente de imigração, mais de 6 consultores regulamentados e mais de 7.500 famílias que tiveram sucesso com a gente aplicando para o processo do Canadá. Então, Que bacana, um que histórico bem bacana, bacana. bacana.
Parabéns pelo trabalho aí que vocês vêm fazendo, né? O retorno que a gente tem do trabalho de vocês, ele é muito positivo. Então, parabéns. Eu vou falar um pouquinho da Seven Migration, mas eu confesso a você que talvez eu não tenha tantos dados assim. Eu estou nessa indústria, né? Eu, a Juliana, estou na indústria de migração já há 12 anos. Iniciei, né? Auxiliando os agentes de migração com os processos. Obviamente, tive alguns desafios no meio do caminho, depois resolvi me registrar como agente de migração. Já estou um tempo aí nesse mercado e me juntei, né, ao time da Seven Migration em agosto do ano passado, em agosto de 2019. Né, os diretores da Seven Migration Cloud, a Ana e a Júlia, me fizeram um convite maravilhoso, eu não tive como negar, né, esse convite. Estou muito feliz de fazer parte desse time também, que é muito bacana. A Seven tem duas agências, tem duas sedes, né, principais aqui na Austrália, que é em Perth e Adelaide. E eu resido em Sydney, então eu sou a representante da empresa no que a gente chama de East Coast. Então, a gente vem fazendo esse trabalho bem legal. A gente, né, Marilene, eu tinha explicado isso para você também, a gente não oferece diretamente o serviço de apoio ao estudante, né? O nosso serviço é vinculado especificamente à imigração, né? A processos migratórios, portanto, a gente conta com, né, com uma agência parceira, que é a Information Planet, e essa agência, então, tem sede, né, em vários locais do mundo e acabam, né, mandando esse pessoal, enfim, para gente seguir a trajetória imigratória. Mas estamos aí, obviamente, na luta pelo sucesso dos nossos clientes, que eu tô vendo que tem vários entrando aí, dizendo, falando boas, né? Dando um feedback legal da gente e é muito prazeroso, né? Ter esse feedback legal. É esse reconhecimento que nos move, né? Eu acho que, para mim, foi, assim, meu processo de imigração para o Canadá, ele foi um pouquinho complicado, e alguns apuros aí no processo, e eu me senti um pouco sem suporte ali, né? Diante da situação que aconteceu, e aquilo me frustrou de tamanha maneira que eu falei assim, bom, eu quero fazer a diferença, eu não vou permitir que as pessoas passem por isso, né? Da mesma forma que eu passei, né? De não ter certeza do que vai acontecer, aquela ansiedade, aquela frustração. E aí foi que eu decidi buscar o sonho de imigrar, e eu acho que o maior reconhecimento é quando a pessoa vem e fala assim, ei, obrigada, você fez o meu sonho acontecer e foi tranquilo, foi bom, então muito bom ver todo esse feedback aí do seu lado também, né? E eu tenho certeza que a satisfação que você tem de ouvir isso também é muito grande, porque acho que é isso que nos move, né? Assim, saber que você fez um bom trabalho e conseguiu trazer mais uma pessoinha, mais uma família para realizar esse sonho, né? Que é muito bom morar fora, né? Independente de onde, eu acho que tem aí tantas... O Brasil é maravilhoso, eu amo o Brasil, mas aqui a gente tem acesso à segurança, enfim, a uma melhor qualidade de vida que, enfim, me faz ser grata todos os dias pela escolha. Com certeza. Eu acho que quando a gente pensa nessa decisão aí de sair do nosso país, é muito difícil. Eu brinco com os meus clientes que é uma decisão que a gente nunca... É muito difícil a gente dizer pro resto da minha vida, né? Pro resto da minha vida viverei lá. Né, eu viverei aqui, enfim, no caso. Porque, obviamente, temos família no Brasil. Mas, é como você falou, é um processo que a gente passou. E o fato da gente ter passado por esse processo, eu também tenho uma história super longa, a gente está para fazer um vídeo, inclusive, falando das dificuldades no meio do caminho. Foram anos e anos tentando. Nossa! E foi bastante tempo, né, tentando, enfim, muito por minha culpa, pelas decisões erradas, enfim, que eu tomei no passado. Mas o fato da gente ter passado... Né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. E o fato da gente ter passado por isso, né, Marilene, faz com que a gente sempre coloque o nosso coração aí em cada assessment, em cada análise que a gente faz dos nossos clientes. Mas vamos ao que interessa, vamos falar aí, eu acho que mais, né? Não que isso não interesse, mas vamos falar aí dos programas de imigração, vamos conversar um pouquinho? Claro, vamos sim. Você quer começar falando um pouquinho do Canadá? Vamos fazer uma introdução aí. A gente vai falar basicamente do Skilled Migration, né, Marilene? Como é que vocês chamam o processo aí? A gente chama de Express Entry Federal Skilled Worker. Legal. Bacana. Aqui a gente chama de General Skilled Migration Program, mas parte desse processo tem relação com uma Expression of Interest. Então, você vê que os próprios nomes já são similares, não é? A verdade é que o Canadá copiou da Austrália, né? Então, o processo ele é bem diferente agora, mas assim, você vê que a base, a gente até conversando um pouquinho antes da live, né? A base dos programas é bem parecida, né? Então,
tiveram diferenças, mas quando o Canadá lançou o Express Entry em 2015, ele disse, a gente fez um benchmark, a gente analisou programas de imigração que estão funcionando bem em outros países e a gente introduziu o Express Entry já olhando para os programas de imigração, por exemplo, da Austrália, que naquele momento eles falaram assim, não, um programa muito bem estruturado, um programa estruturado eletronicamente, que parece que está bem fair. Então, o programa do Canadá, na verdade, surgiu ali espelhado no programa da Austrália, né? E por isso que tem essas similaridades. É o irmão mais velho. O programa da Austrália é o irmão mais velho. Legal. Marilene, você quer, o pessoal está pedindo aí, né? Claro que a gente entre no mérito aí dos programas. Você quer então fazer explicar um pouquinho de como o programa funciona? E aí, óbvio, né, obviamente, na sequência eu dou uma explicação de como funciona aqui. Sim, claro. Então vamos lá. Bom, o Express Entry é um programa de seleção eletrônica baseado no sistema de pontos, né? Então os pontos, eles vão normalmente de 0 a 600, né? Na verdade, a conta vai até 1.200, mas os pontos que você recebe pessoalmente 600, né? Então, você vai ser avaliado baseado na sua idade, na sua formação acadêmica, na sua experiência profissional e na sua experiência de inglês ou francês, ou uma combinação dos dois, né? Então, quando você combina os dois, você tem bônus points também. E ali, a sua pontuação ela vai variar em média, em torno de 300 e pouquinho, 400 e pouquinho, na maioria dos casos, né? E o governo faz rodadas de convite, normalmente às semanas. Então, a gente tem uma média de 25 rodadas por ano, tá? E a cada rodada, o governo do Canadá seleciona em torno de 3.700 candidatos, e é basicamente os candidatos que têm maior pontuação. Quando o Canadá fala assim, teve um draw, né? As pessoas traduzem o draw como sorteio, mas não é um sorteio. Se você tem a pontuação e se você está dentro, né? Se for igual a pontuação de corte, aí tem uma forma de desempatar, né, o candidato que entra, que é pela data da criação do profile, né? Então, aquele que está mais tempo no pool de candidatos do Express Entry vai ter vantagem. Então, vamos supor, se nessa rodada de 3.750, a última rodada foi 455 pontos. Então, o mundo que estava no Express Entry Pool, que tinha 455 ou mais pontos, foi selecionado. Provavelmente, algumas pessoas com 455 especificadamente pode ter entrado na regra. Se o seu profile não era antiga enough, você não necessariamente entrou, né? Mas essa é a regra. Então, o número de pessoas que vêm pelo programa da Skilled Worker é em torno de 80 mil pessoas por ano, né? Isso só o Federal Skilled Worker, porque toda a imigração econômica ela tem um número, inclusive, maior que isso. Então, o Canadá está muito direcionado para atrair novos imigrantes. E, de forma geral, né, tem outros critérios, somar pontos, como, por exemplo, ter família aqui, enfim, ter trabalhado ou estudado no Canadá, mas principalmente para quem está no Brasil, né, para quem não está aqui no Canadá, os critérios principais são esses 4 que eu comentei: idade, formação acadêmica, experiência profissional e inglês ou francês. Legal, que bacana. E Marilene, e vocês têm um processo de validação da profissão, né? Quando você fala em qualificação aí no teste de pontos, isso é um processo, é apenas uma verificação da qualificação? Isso é difícil, é uma etapa difícil do processo para o Canadá? Na verdade, é uma etapa super tranquila, né? Então, é mais burocrática do que efetivamente difícil, né? E ainda assim, não é burocrática, é um processo bem simplificado. Então, o processo de equivalência de diploma, que é o que é necessário para o processo imigratório, ele consiste basicamente em você escolher uma das instituições designadas do governo canadense para mandar a sua documentação. Então, você manda o seu diploma, você manda o seu histórico e as traduções respectivas desses documentos. E ali, cada instituição vai ter um tempo de processamento diferenciado, né? Então, uma das instituições mais eficientes, ela faz a avaliação em 35 dias úteis, né? Então é bem eficiente o prazo. Tem a daqui de BC faz em 7 semanas, né? Então é um prazo relativamente curto. Quando por exemplo, medical, né? Pelo Medical Council of Canada, demora um pouquinho mais, né? Pode demorar aí 3, 5 meses em média, mas assim, é normalmente bem eficiente. E basicamente eles recebem a documentação e eles vão emitir um relatório dizendo: olha, o seu bacharel do Brasil é igual ao bacharel do Canadá.
é equivalente ao bacharel do Canadá. E isso é muito legal. Então, assim, basicamente, o processo é super simples, mas você tem sim que entrar, né, criar um registro numa dessas organizações, fazer o pagamento de uma taxa que, por exemplo, no WES, que é da instituição de Toronto, é $259 canadenses. Você vai enviar a documentação para lá, e em 35 dias úteis eles emitem esse relatório, já mandam uma cópia para o governo, né? E com esse relatório a gente vai usar para contar a pontuação da sua equivalência acadêmica. E tem uma coisa muito legal nesse processo também, que algumas formações, a equivalência canadense é mais alta do que o que a gente tem, né, no Brasil. Então, por exemplo, todos os médicos, eles não são reconhecidos como um bacharel em medicina, né? Eles vão ter o título que a gente chama de Professional Degree, que em termos de pontuação equivale a mestrado. Então, isso acontece com pessoal formado em medicina, pessoal formado em odontologia, pessoal formado em veterinária, pessoal formado em farmácia, pessoal formado em direito, né? E pessoal formado em optometria, por exemplo, né? Então, nessas carreiras, mesmo que você tenha só o bacharel, né? Bacharel em medicina, bacharel em veterinária no Brasil, você, na verdade, ganha um bônus, né? Fazendo essa equivalência acadêmica, porque a sua pontuação efetivamente conta como mestrado. Então, você ganha, pontos adicionais que colocam o seu profile em vantagem até em relação aos outros cursos de bacharel. E normalmente a gente também não tem problema, né? Bacharel é bacharel, tecnólogo é diploma de 2 anos ou diploma de 3 anos, né? Pós-graduação é pós-graduação. Então é bem transparente, assim, é mais o processo que você tem que seguir. Claro. Então, é basicamente a equivalência dos estudos, né? Não é um Isso. processo que vai envolver outros fatores, como experiência profissional. A experiência profissional vai ser analisada na questão do teste de pontos, especificamente, que, claro, vai colocar a pessoa numa posição melhor aí em termos de competição, mas ela não é um critério da validação da profissão, né? Exato, e nem entra, na verdade, vamos supor, uma pessoa que fez o processo, por exemplo, para se tornar... então, deixa eu até voltar um ponto aqui e explicar, né? Existem duas definições que precisam ser bem entendidas, né, nessa questão do processo. Equivalência acadêmica é só uma comparação dos anos que você estudou e das matérias que você estudou para saber se é equivalente ao sistema de educação canadense. Ponto. Porém, por exemplo, se você atua numa profissão regulamentada aqui no Canadá, se você fizer só essa equivalência, você não vai poder chegar aqui e atuar como médico, atuar como veterinário, atuar como advogado, por exemplo. Você vai ter que fazer o processo de validação do diploma, que é um processo totalmente diferente e independente da imigração, tá? E para falar a verdade, normalmente o processo de validação, o primeiro step é fazer a equivalência, né? Então, por exemplo, para os médicos, se você fizer a equivalência acadêmica do seu diploma de médico, você vai fazer já direto pelo Medical Council of Canada, né? E aí o processo para você se tornar médico no Canadá vão ter outras fases. Vai ter prova teórica, que você pode fazer, inclusive, do Brasil. Vai ter a prova prática, que você já precisa ser um residente permanente no Canadá para você fazer, né? Então, depois que você estiver aqui em solo canadense, né? E é o que a gente recomenda. Então, por exemplo, eu falei bastante de médico, mas vamos falar de engenharia. De forma geral, todas as áreas que têm um conselho no Brasil, né, que são regulamentadas no Brasil, são regulamentadas aqui no Canadá. Então, o engenheiro, a enfermeiro, enfim, da mesma forma tem um conselho aqui, né? O engenheiro é um bacharel de engenharia, ele vai fazer equivalência simples, né? Demora 35 dias, o relatório está lá. Chegou aqui, ele pode atuar como engenheiro, desde que ele responda que na equipe dele, na empresa dele, tenha um professional engineer. E aqui, sim, ele vai, eventualmente, decidir fazer o processo de validação do diploma para que ele tenha o P-Engineer Designation, né? E poder assinar projeto. Mas ele vai trabalhar como engenheiro, por exemplo, né? O médico não. O médico só vai conseguir trabalhar como médico depois que fazer todo o processo de validação, né? Mas é diferente e é independente. E aí cada conselho vai ter ali o seu processo, né? Mas isso a pessoa já pode fazer aqui em solo canadense depois que está com o PR Card na mão. Legal, bacana. Bacana, Marilene. Eu acho que eu fiz essas perguntas para você, a gente já tinha conversado, né, antes da live. Mas porque eu vejo essa como a principal diferença. É claro, né, que o programa, agora eu vou explicar um pouquinho do programa, né, de como funciona o Skilled Migration aqui na Austrália, mas basicamente o que eu vejo de diferença principal é o sistema de pontos, né, as limitações que a gente tem no sentido de idade.
aqui na Austrália para quem quer esse tipo, né, esse tipo de visto, e essa questão da análise, né, do reconhecimento profissional, validação de diploma, que em inglês a gente chama Skills Assessment. Então, basicamente, o General Skilled Migration aqui na Austrália, ele é um programa de imigração que envolve diversos vistos, mas os vistos que estamos falando hoje, né, são 3 vistos que não dependem de patrocínios de empresas, né, são vistos que não são relacionados com empresas, não são relacionados com sponsor. Então, a gente tem o Skilled Independent Visa, o Skilled State Nominated e o Skilled Work Regional. Basicamente, a gente está falando em 2 vistos permanentes e um provisório, sendo que o primeiro visto, que é o Skilled Independent Visa, que é um 189, ele tem base numa lista de demanda nacional. Então, vale para a Austrália como um todo. O segundo visto, ele tem base numa demanda específica de cada estado. Né? Então, cada estado tem o direito, tem a autonomia de fazer a sua própria lista de profissionais em demanda. Além dessa lista, cada estado tem também a possibilidade de fazer uma lista específica de demanda para áreas regionais dentro daqueles estados e territórios. Aqui na Austrália temos estados e territórios. São muitas listas, né? São muitas listas. Quando a gente analisa, né, se um profissional qualifica ou não para um processo desses, a gente tem que olhar uma quantidade muito grande aí de listas, enfim, pelo menos 2, né, por estado e território, mais a lista nacional. Então, o primeiro ponto do processo é, né, o que são os pontos, como você falou, determinantes no sentido da pessoa conseguir seguir em frente ou não com um desses processos. Primeiro ponto, a sua profissão tem que estar na lista em algum local, tem que estar em demanda em algum local, né, tem que estar listada em alguma dessas listas, né, é o ponto de partida. O segundo ponto que a gente tem é, obviamente, o nível de inglês. Então, para esse processo iniciar, para a pessoa ter chance, a pessoa tem que ter no mínimo um inglês que a gente chama de Competent English, que é, né, vamos usar o IELTS aí como referência, no mínimo 6 em cada banda do teste, são 4 bandas. O terceiro ponto que a gente tem aí é a limitação de idade, né, que eu falei inicialmente. Então, pessoas acima de 45 anos, elas, infelizmente, para esse tipo de visto aqui na Austrália, elas não conseguem proceder. Então, elas têm que ter, né, um convite ao visto até elas completarem 45 anos. E o ponto mais importante do processo, e eu diria que é onde as pessoas têm mais dificuldade hoje, né, nesse processo da Austrália, é o reconhecimento profissional, que não funciona da forma como no Canadá funciona. Aqui na Austrália, cada órgão tem, né, cada assessing authority, cada autoridade, né, que rege aí, eu não vou falar regulamenta, porque não necessariamente são profissões regulamentadas, mas existe um órgão alocado para cada profissão que vai ver se a pessoa, na visão do órgão, está apta para atuar aqui, caso ela queira. Porque esse processo, embora tenha um vínculo, né, com o perfil do profissional e espera-se que o profissional atue aqui um dia depois que ele consiga o visto, que ele venha conseguir o visto, não há uma obrigação que isso ocorra. Mas esses órgãos fazem essa verificação. Então, a etapa inicial é inglês, claro, idade, lógico, e esse reconhecimento. Existem profissões onde o reconhecimento vai envolver tanto a qualificação como experiência profissional, evidenciada com comprovantes de salário, declaração de imposto, etc. Nível de inglês já no processo de validação. E o nível de inglês pode ser acima do que o processo em si pede. Então, tem muita gente que tem um período bem longo de experiência, mas não consegue comprovar. Tem muita gente que tem experiência, mas foi experiência antes da qualificação educacional. Tem pessoas que têm experiência e formação, mas não têm nível de inglês. E dependendo do órgão, elas já não vão conseguir passar do processo de reconhecimento profissional. Então, a primeira dica, né, que a gente dá para esses profissionais que estão no Brasil, por exemplo, é vamos seguir em busca desse reconhecimento. Isso é o ponto de partida. O restante do teste de pontos, que temos um teste de pontos assim como o Canadá tem, o restante são critérios, né, são pontuações adicionais. Qualificação educacional, experiência profissional na Austrália ou fora da Austrália, estudos na Austrália, estudos em área regional aqui na Austrália. Se você está num relacionamento onde, né, o teu parceiro também é um profissional em demanda. E também, se a tua profissão está na lista de algum estado, né, para o estado como um todo ou para áreas regionais, se você tem um convite desse estado para que isso ocorra. Então, acho que no geral, né, a questão toda é a diferença, não tem problema, a diferença no processo de reconhecimento profissional, não tem problema, e a estrutura do teste de pontos, né? Então, aqui o mínimo de pontuação é 65 e muito dificilmente você vai ver um candidato passar de 90. Né? E a grande dificuldade que a gente tem no momento, diferentemente de vocês, você falou 3.500 convites a cada quinzena, é isso? Isso. Em média, 3.500 convites a cada quinzena.
E o Migration Intake do ano, quanto é mesmo, Marilene? Só para o Federal Skilled Worker, né? Que aí, né, tem outros processos de imigração provincial, por exemplo, tem outras cotas, né? Então, só para o federal é em torno de 80 mil. 80 mil, legal. Aqui a gente tem rodadas de convite mensais, mas são rodadas apenas para o visto nacional. Os estados não necessariamente seguem essas rodadas aí, não é? O intake geral para Skilled Migration, desses, né, se a gente considerar esses 3 vistos aí, deixa eu só checar aqui, é em torno de 108 mil vistos prometidos para o ano. Não quer dizer que, de fato, esses convites serão, né, emitidos, infelizmente. Para o Skill Independent, que é o nacional, o intake desse ano é 16.650. Na verdade, 16.652. Né? Então, a gente vê uma diferença aí em termos de números, claro. Eu acho que o Canadá, né, até porque o programa da Austrália ele nasceu primeiro, talvez há muitos anos atrás o número de intake era maior, né? E talvez agora eles estão diminuindo, né? Então, só até para te atualizar o total de pessoas da classe econômica para o ano de 2020, né? Então, juntando aí os provinciais, etc., dá 195.800 novos imigrantes pela classe econômica, que são esperados em 2020. Esse número passa para 203.050 em 2021 e 212.050 no ano de 2022, né? Legal. Então... E esses números incluem vistos patrocinados por empresa ou a gente está falando do Skilled Migration especificamente? Nesses valores que eu te passei agora, na verdade está incluindo, então, Federal High Skilled, que é o que a gente está falando, que aí, na verdade, eu falei para vocês 80, mas 80 era do ano passado, de 2020, é 91.800 candidatos, né? E ali, Provincial, ele não, porque assim, o Provincial pode ou não ter o suporte do empregador, né? E a cota do Provincial é de 67.800 pessoas, né? Normalmente em torno de 6 a 7 mil pessoas por cada província, são 10 províncias e 3 territórios, aí depende muito da província. Por exemplo, aqui em BC, a gente tem um programa de imigração que não precisa de oferta de trabalho. Se você estudar um mestrado aqui nas áreas de engenharia, saúde, recursos naturais, você já pode transicionar por programa provincial e aí permanente. Mas as demais opções de BC, né, você tem que ter uma oferta de trabalho com suporte do empregador e você pode aplicar, né? Então, depende muito da província, né? Saskatchewan tem um programa muito grande, muito forte, que não existe suporte do empregador. Então, depende muito da província. Ontário tem programas que não exigem, programas que exigem. Então, a cota provincial é 67.800 por ano, e aí a gente não tem essa distinção com suporte ou sem suporte do empregador. É uma cota do programa provincial, né? Então, o que está incluso nesses 195.800 e que eu acho que não é pertinente, né? Porque seriam outras áreas, seria a área de business, né? Então, desses 195.800, 25 mil é para a parte de Quebec, que a gente não entra dentro do Express Entry, né? E that's it. O resto é tudo da classe econômica de forma geral, distribuído entre Atlantic Pilot Program, Programa Rural, Programa Agri-Food Immigration Pilot. Então, tem ali vários programas federais ou provinciais que estão dentro dessa cota. Então, é um intake muito grande de imigração que o Canadá tem hoje, não só hoje, previsto para os próximos 3 anos. Bacana, bacana. Graças a Deus o pessoal vem falando, né, Marilene, pelo menos eu acho que dessa visão não é a mesma que as pessoas têm no Canadá, mas da Austrália, né, que a Austrália vem fechando as portas e etc. Eu não consigo usar a expressão fechando as portas, eles só estão mudando um pouco o foco, né? Porque o que aconteceu, e aí você falou, né, do Canadá, seguindo aí o exemplo da Austrália, enfim, nesse tipo de processo, o que acontecia é que antes de 2011, a gente tinha uma lista de profissionais em demanda, tinha o teste de pontos, da mesma forma que é hoje, era outro tipo de pontuação, mas do mesmo esquema, né? Da mesma forma que funciona hoje, todo mundo que conseguia atingir a pontuação ia lá e dava entrada num processo de visto junto à imigração. O que aconteceu? A imigração não tinha um controle de quantos profissionais por profissão estavam imigrando, porque de repente ia ter 5 mil marketing specialists e 1.000 engenheiros e eles não tinham como medir. Porque se a pessoa cumprisse os requerimentos, ela ia no final ter que receber um convite, né? Convite não, desculpa. Ter que receber um visto aprovado, não é? Então, a imigração, o governo da Austrália perdeu um pouco o controle aí desses imigrantes, né? Por profissão.
Quando eles inseriram o que a gente chama de Skill Select, né, foi um susto para todo mundo, porque, claro, ninguém queria ter um step a mais no processo. E o Skill Select, né, que é a mesma forma que funciona aí, ele nada mais é do que um filtro. Então, o que a Austrália passou a definir foi: eu quero tantos convidados por profissão, e para eu conseguir, né, ter um controle sobre esse número de profissionais que vão conseguir um visto, eu vou inserir o Skill Select, que é um portal, que é um database, uma pool, como você falou, onde a pessoa vai entrar com a sua Expression of Interest, que nada mais é do que um formulário online, que ela vai ter que mostrar que atendeu a todos os requerimentos e que tem a pontuação mínima, né, o que, de novo, inclui o inglês e o reconhecimento profissional. A partir dali, ela diz que quer o visto. Isso não é uma aplicação de visto, e ela vai competir por um convite ao visto. Então, há toda uma programação para o ano financeiro de quantos convites, né, por profissão. Então, por exemplo, vamos fazer um comparativo aí. Se a gente pegar Construction Managers, né, que é um grupo que eles colocam que tem alguns profissionais, aproximadamente 5 mil convites por ano. Civil Engineering Professionals, em torno de 3.700 convites por ano. Secondary School Teachers, né? Em torno de 8 mil convites por ano. Alguém falou aí da enfermagem, enfermeiras, 17.500 convites por ano. Então, há uma determinação desses profissionais. De novo, não quer dizer que eles vão, né, chegar nesse número de convites anualmente. O ano financeiro aqui é de julho, né, até junho, mas significa que eles têm um maior controle. Então, cada mês eles soltam as rodadas de convite, é uma rodada mensal, é uma rodada por mês, e eles definem: eu quero 30 engenheiros, eu quero 20 professores, eu quero 10 enfermeiros, e aí o próprio sistema vai nas pessoas de maior pontuação e emite um convite. A partir dali, a pessoa tem até 60 dias para dar entrada no processo. Qualquer coisa que ela fez errado, na Expression of Interest, qualquer informação que não bater com a documentação que ela vai apresentar no processo, ela pode ser desqualificada e não receber o visto. Sim. E que a gente tem hoje, o que deixa todo mundo muito... Cria o profile. Desculpa, vai lá, Marilene. Pode ir. Não, eu falei não, isso é segue você, que deu uma trancada aqui. Né? É bem parecido com o que a gente tem hoje, porque a gente também cria o profile, que é o Expression of Interest, a gente chama de Profile Next Presently, né? Já tem equivalência acadêmico, o teste de inglês, mas é importante já ter essa preparação com o apoio de uma empresa consultiva como a Evisa para poder te guiar e, na verdade, a gente vai fazer para o cliente, né? Para ele não fazer nada errado. E quando tem um convite, a gente também tem 60 dias para aplicar. Agora, em tempo de Covid, a gente está tendo 90 dias, então o governo está dando um prazo um pouquinho mais, um pouco maior, né? E aí, quando a gente aplica, o processo é analisado em 6 meses, e aí sim tem a decisão, né? Tá tudo certinho, a documentação tá correta, tá atendendo os requisitos, emite o visto de residência permanente, a pessoa pode entrar no Canadá e já ter o PR Card canadense, né? O Green Card canadense. Então, é mais ou menos esse processo. As diferenças aí, até falando, a gente não tem essa restrição de profissão que você comentou, né? Então, aqui no Canadá, a gente tem uma seleção do que é skilled worker, né? Então, assim, existe a National Occupation Database, que a gente chama de NOC, e aí tem o Skill Level Type 0, então gerente, qualquer gerente, né? Construction Manager, que você comentou, é gerente, então ele entra no NOC 0, então não importa o gerente do que, se é NOC 0, é skilled worker. O NOC A é para quem tem bacharel, né? Então, normalmente atua numa posição que você precisa da formação de bacharel, né? Então, por exemplo, um analista de marketing, um analista financeiro, um programador, um engenheiro, um médico mesmo, ele é um NOC A, né? E a gente tem um NOC B, que são para pessoas de técnico. Então, inclui desde eletricista, assistente administrativo, cozinheiro, né? Então, essas profissões mais de nível técnico, elas também são consideradas especializadas, também são consideradas skilled, e você pode entrar. Todos os supervisores, todos os coordenadores, né? Então, todo o pessoal, de forma geral, que estudou um curso técnico e atua naquela profissão, ou um curso de graduação, né? É considerado worker. E o governo, hoje, ele assim, você precisa ter, no mínimo, 1 ano de work experience, né, que tem toda a documentação, etc., para poder entrar, e a pontuação é máxima de 3 anos. E não importa, efetivamente, desde que ela seja skilled worker. Eu até entendo, né, como você disse, isso aconteceu em 2001, né, na Austrália. Então, eles tinham esse sistema diferente. Aqui no Canadá,
foi em 2015 que o Express Entry foi implementado, né? Antes de 2015 até 2014, a gente tinha um programa que tinha cotas por profissão. Algumas profissões entravam e outras não. Desde 2015, né, até o momento, a gente não tem cota por profissão e não tem listas específicas. Desde que você seja skilled worker, você pode entrar. Então, assim, sei lá, um garçom não é considerado skilled worker, ele não entra. Mas o supervisor de um restaurante, por exemplo, já é considerado skilled worker, ele entra. Então, basta ser skilled worker. Ainda assim, né, como eu disse, como a Austrália abriu esse sistema eletrônico antes, eu acho que não tem nada programado, não tem nada previsto, mas pode ser uma tendência, efetivamente, disso acontecer aqui no Canadá, né? De acontecer o mesmo problema que aconteceu na Austrália, de terem, sei lá, muitos de uma determinada profissão e poucos de uma outra profissão, e eles começarem a afunilar isso, né? Então, eu acho que faz parte do ciclo aí que os países passam, né? Nesse momento de atrair imigrantes, né? Então, não temos isso no Canadá, mas eu até vejo que talvez em médio prazo pode ser uma coisa que possa passar a existir aqui no Canadá também. Tá? Mas hoje, Claro. graças a Deus, não temos limitação, né? Sim, é diferente, né, Marilene? É como a gente conversou, né? É diferente, né, é como você está falando. Se a gente pensar como era antes do Skill Select aqui, ele seguia mais ou menos a mesma premissa, né? A lista de demanda era enorme, incluía a maior parte das profissões, e existiam pontuações diferentes dependendo da profissão que a pessoa escolhia, se era técnica, se era, né, de gerenciamento, etc. Então era similar, mas não tínhamos o Skill Select. Então eles inseriram o Skill Select. Me parece que o Canadá fez o Skill Select, né? Ele fez o Skill Select, mas manteve o que a Austrália tinha antes, o que não, né, como você falou, que não significa que no futuro as coisas não vão mudar. A Austrália tem um foco muito grande hoje no programa de imigração para profissionais patrocinados por empresas. Eu acho que isso que começou a acontecer, né? Fechar um pouquinho para os profissionais em demanda que não têm uma colocação no mercado de trabalho e abrir um pouco para os demais. E a questão toda é que muita gente migrava como, né, na profissão A e nunca atuava na profissão A. Então, de fato, a Austrália não estava cobrindo essa demanda, né? Que perdeu um pouquinho o propósito do programa, né, em si. Então, eles tiveram que alinhar um pouco. Existem rodadas de convite que nos deixam esperançosos, como a rodada de março, que a gente teve um número grande de convites. Existem rodadas de convite que nos deixam bastante preocupados, como a desse mês. Mas, obviamente, estamos, né, numa crise aí do coronavírus, então não sabemos se é apenas um slowdown, né, uma pausa aí da migração para que as coisas se restabeleçam, né? Mas, perdão. Marilene, algum outro ponto que você acha que a gente não abordou aí? A gente já está 40 minutos, né? Então a gente vai ter que abrir pelo menos para algumas perguntas. Alguma outra coisa que você acha? Sim, claro. Eu acho que você comentou da idade, né? Que existe a limitação, porque você só pode aplicar para o processo quando você tem 45 anos, né? E se você tiver mais, por exemplo, você já não pode aplicar. O Express Entry, ele permite que você crie o profile independente da idade. Mas você tem que lembrar que existe a pontuação média do profile, né? Que tem sido selecionado. E existem profiles que vão estar muito longe disso e profiles que vão estar mais próximo disso. Então, eu tenho, por exemplo, a gente está criando o profile de um cliente que tem 60 anos no Brasil, né? E a gente consegue criar o profile, não tem a limitação, né? E aqui, por exemplo, ele conseguiu uma boa pontuação, porque apesar dele perder pontos para a idade, né? A partir de 45 você já não pontua. Então, nesse ponto é parecido, né? Mas você pode criar. E no caso dele, ele tem, por exemplo, PhD, né? Então, o nível acadêmico é mais alto da média e, de certa forma, dá uns pontos extras para ele, que ajuda ali a compensar a perda de pontos no quesito idade, né? Então não tem limitação da idade. Aqui você perde ponto a cada aniversário depois dos 30 anos, né? Então você tem a máxima de pontos até 29 anos. E aí você começa a perder ali 5 pontinhos a cada aniversário, né? Então até 35 anos tá tudo bem. Aí depois de 35 já começa a ser, né, 25 pontos a menos, 30 pontos a menos. Mas você consegue, dependendo do seu perfil, compensar com, né, ou tendo PCs também, ou eventualmente fazendo uma pós-graduação. Bom, a pós-graduação é sempre importante, porque a pontuação dá um boost bem legal quando você tem graduação e pós-graduação. Então, ali depende, né, de cada perfil, mas a gente não tem essa limitação da idade, né? E aí você comentou também da estratégia de suporte do empregador.
Aqui, o Ex-Presenter, apesar de eu estar falando muito do Federal Skilled Worker, que é um programa que quem está aqui no Canadá e quem está fora no Canadá, em qualquer lugar do mundo pode aplicar, o Ex-Presenter também gerencia um programa chamado Canadian Experience Class. Então, se você vem, por exemplo, para um programa de estudos, o esposo ou esposa, né, do estudante ganha visto de trabalho, ou quando você se gradua, você tem visto de trabalho, entrou no mercado canadense, trabalhou um ano em qualquer profissão que é Skilled Worker, você vai ter também pontuação adicional dentro do Ex-Presenter, e essa pontuação te dá ali um extra para te colocar também a favor no seu profile, para você ter mais chance de ser selecionado, além de efetivamente qualquer empregador poder falar assim, ei, eu quero trazer essa pessoa, né? Então, aqui também o Canadá tem um foco muito grande em ajudar os empregadores, e aí tem várias estratégias, e tem uma infinidade de programas diferentes, inclusive de tecnologia, que chama Global Talent Stream, que é quem é programador, né, consegue emprego de fora, às vezes do Canadá. O processo sai em 15 dias e o visto de trabalho sai em mais 15 dias. Então, é um processo super rápido para a pessoa chegar aqui e começar a trabalhar. Né? Então, tem também essa parte do empregador, né? Tem os Princesas do Atlântico, que é um programa muito legal também. Tem que ter oferta de trabalho, mas você também consegue aplicar. Então, além dessa opção do Skilled Migration, né, que a gente chama de Federal Skilled Worker, a gente tem essa opção dos empregadores também. Então, tá bem aberto, assim, é só isso que eu queria comentar em relação à idade, né? Claro, Mas bacana. que eu acho que é uma diferença importante. Sim, muito bacana. É isso. Marilene, a gente poderia fazer uma live de 5 horas, né? Explicando detalhe Sim. do processo, né? Que seria muito legal. Mas, Sim. claro, a gente tem que abrir para perguntas. As pessoas ficariam perguntas. cansadas, né? Eu acho. Ficariam cansadas. Mas vai ser muito bacana, gente, porque, de novo, né? Repetindo o que eu falei no início da live, para aqueles que não estavam aqui, a gente fez um e-book, né? Tanto do Canadá quanto da Austrália, falando desse programa de imigração. E ali vocês vão ter, no caso da Austrália, vocês vão ter o link para o teste de pontos, vocês também colocaram aí a pontuação. Então, gente, abram, né, esses e-books, leiam os e-books e façam a comparação. Porque muitas das coisas que a gente está falando, para aqueles que são leigos, né, no assunto, a pessoa não vai conseguir pegar um ponto e outro. E de repente não vai conseguir visualizar a diferença entre um país e outro. Mas são programas similares, onde, obviamente, né, a questão da pontuação é calculada diferente e tem uma abertura ou não, uma abertura maior ou menor em relação a determinadas profissões. Então, comparem aí. Marilene, vamos abrir para pergunta. A gente só tem 14 minutos aí. Vamos? Você recebeu alguma aí da Cassandra? Você quer começar? A gente vai ter que responder assim, 2 minutos cada pergunta. Você tem alguma aí? Legal, então vamos lá. A primeira pergunta da Mariana Mello foi assim: para migrar para o Ex-Presenter, a profissão precisa estar em demanda no Canadá ou qualquer profissão pode aplicar? Eu respondi isso, mas só para responder pontualmente, não tem lista de demanda. Qualquer profissão que seja reconhecida como Skilled Worker, né? 0A ou B, de acordo com como eu expliquei, pode aplicar. Bacana. Eu vou então posso passar para uma? Passo para uma eu? Pega uma pergunta. Posso? Então vamos lá. Então tem uma aqui do Sábio perguntando em relação à Austrália. Você está me ouvindo? Tudo certo? Tá. Em relação ao Sávio, Sávio colocou administração, como está a demanda na área. A administração, Sávio, ela é bastante complexa, porque a tua formação em administração te qualificaria para diversas posições, dependendo da experiência profissional que você tem depois de formado. Então, provavelmente, se você não for um management consultant, né, você provavelmente não vai qualificar para o visto nacional, né, que o Canadá chama federal, mas possivelmente você vai ter a sua profissão em demanda em algum estado ou território da Austrália. Então, teremos que ver qual é a tua experiência profissional, qual o reconhecimento que você conseguiria e qual estado que vai ter você em demanda e se você vai atender ao que o estado pede para te ajudar num processo desses, mas é uma possibilidade. Legal. Bom, próxima pergunta então, pergunta da Jéssica Gama. Quem já tem reconhecimento da profissão na Austrália, fica mais fácil reconhecer no Canadá? Não existe esse vínculo entre Austrália e Canadá, mas como eu disse, o processo é super simplificado aqui, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que, inclusive, brasileiros que estavam na Austrália, e a gente conseguiu fazer de tudo da Austrália para cá, super tranquilo. Então, desde que você consiga ter acesso ao seu diploma histórico do Brasil ou da Austrália e conseguir enviar para o Canadá, a gente consegue fazer sem burocracia nenhuma, mas você tem que fazer de novo. O processo de equivalência da Austrália transferível para o Canadá. Tá? Com certeza. Essa foi uma pergunta então bacana. vamos lá.
Vamos, bacana, né? Eu vou passar para mais uma aqui. Como é que está a área de carpintaria na Austrália? Carpinteiros estão em demanda na Austrália, é um caminho imigratório bastante comum aqui, é uma área técnica. A única questão é né, a equivalência dos seus estudos, né, com a Austrália. Dificilmente um curso técnico em carpintaria no Brasil equivale a um curso em carpintaria aqui. Então, o normal de um caminho desse, teremos que analisar a tua situação específica, mas o normal desse caminho é a pessoa vir para a Austrália fazer um curso técnico de 2 anos, pegar um visto temporário de trabalho de 18 meses após o curso, completar um ano de experiência ao longo desses 18 meses e então tentar o processo migratório. O número de sponsors também, né? O número de sponsors também para essa profissão, né? De empresas, enfim, é muito elevado. Então, é uma ótima área, sim, mas em alguns casos vai envolver estudos aqui. Sim. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui para mim, né, é a pergunta da Roberta, e eu acho que você já explicou um pouquinho nessa sua resposta. Assim, indo pelo college, qual a diferença entre os dois países? Eu acho, Roberta, que isso vale uma live, porque muito provavelmente a gente vai ter que explicar em mais detalhe, mas assim, pelo que eu conversei com o pessoal da Seven um pouquinho antes da gente fazer a live, foi o seguinte: o processo é bem parecido, né? Então, quando você vem estudar, você vai ter direito a trabalhar meio período, a esposa tem direito ao visto de trabalho. Quando você se forma, você recebe o visto de trabalho, né? Então, aqui no Canadá, você estuda 2 anos, você recebe o visto de trabalho por 3 anos, e ali também abre vários caminhos para a imigração. E o processo também na Austrália é bem parecido em relação ao benefício de trabalho, certo, Ju? Exatamente, é como você falou, seria assunto para uma nova live, né? Porque a É. gente tem um graduate visa aqui que ele tem 2 vertentes. Para quem estuda ensino superior, qualquer curso que você escolha, desde que tenha 2 anos de duração pelo menos. E a gente tem uma vertente para quem estuda qualquer tipo de curso, mas daí tem que ser relacionado à lista de demanda nacional. Então, a maior parte dos caminhos de migração que levam à residência permanente hoje para o pessoal que está aqui na Austrália, inclui, de uma certa forma, esse graduate visa, né, em determinado momento para acúmulo de experiência. Então a gente pode fazer outra live, vai ser bem bacana. Bom, se vocês quiserem outra live, coloquem que vocês querem outra live que a gente volta aqui para contar para vocês. Nos deem mais assuntos. Você tem mais perguntas? Eu tenho algumas aqui. Você tem alguma? Essa foi minha última, então pode continuar com as suas perguntas. Tá. Eu acho que uma delas é para nós duas, então, né, onde eu acho os links da imigração em relação ao teste de pontos. O nosso e-book tem o link para o teste de pontos para cada um dos tipos de visto. Vocês chegaram a colocar isso ou vocês colocaram a tabela de pontos no e-book de vocês, Marilene? A gente explicou, né, cada categoria, quais são os pontos que você tem, e tem os linkzinhos, tem o link até para alguns vídeos, né, que a gente fez explicando em detalhe como funciona a estrutura de pontos. Perfeito, maravilha. Então, vocês já sabem onde encontrar a informação aí. Aí eu vi, na verdade, a gente está recebendo das nossas equipes, pessoal, algumas das perguntas, porque claro que muitas entraram. Eu vi algum engenheiro fazendo alguma pergunta aqui, mas realmente eu não consegui ler a tempo, tá? Em relação a engenheiros, qualquer engenheiro formado no Brasil, ele consegue a validação da sua profissão, independentemente de ter experiência depois de formado ou não, aqui na Austrália. Então, é bastante comum os engenheiros no Brasil conseguirem a validação estando mesmo no Brasil e aí, claro, né, tentarem uma pontuação bacana estando no Brasil, ou eles vêm à Austrália para complementar a pontuação de alguma, né, de alguma forma. Mas para engenheiros, né, a chance de sucesso num processo aqui na Austrália é muito grande. Tem alguma profissão que você acha, Marilene, que tem destaque assim no sentido de sucesso nesses processos no Canadá? Então, na verdade, eu acho que, assim, como o processo ele não tem... se você for pensar no Federal Skilled Worker, né, que é esse processo que não vai levar em conta qual a profissão e sim se é Skilled Worker ou não, that's it, né? Eu acho que não tem uma profissão. Agora, quando você fala de outros processos, né, processo com suporte do empregador, por exemplo, eu diria que tem um destaque muito grande para as profissões de TI, né, que tem... Aqui o Canadá está fazendo um esforço bem grande para atrair várias empresas de tecnologia, né? Com a limitação das políticas de imigração dos Estados Unidos, tem muita empresa bacana, né, do Vale do Silício, por exemplo, vindo para o Canadá, e tem 2 polos aí muito grandes, né? Vancouver, que é um polo de tecnologia que está crescendo muito, a gente tem Amazon agora, a gente tem Sony, a gente tem Microsoft, né? Então, é um polo que está bem grande. Tem um grande número de startups aqui também que contratam muito. Tem o Vale do Silício do lado leste, que a gente fala, né, que é ali a região de Kitchener, são 3 cidades, London e Hamilton, se não me engano, tem que double check. Então, é também um polo de tecnologia muito grande.
E a gente fala, a gente até brinca muito, né? Trabalha com TI, é programador, você pode até aplicar por vagas desde o Brasil, que realmente é um caminho bem acessível, tem muita opção aqui no Canadá. Mas, de forma geral, acho que existe um mercado de trabalho muito aquecido, né? E aí você conseguindo se posicionar, você consegue o suporte do empregador. Legal. Aqui, Bom, resumidamente, a gente vai ter que fechar. A gente vai ter que fechar, né, Marilene? A gente vai falar um pouquinho aí das promoções que a gente tem no momento para o pessoal que assistiu a live, mas só rapidamente pontuando, engenharia, TI, como a Marilene falou, aqui na Austrália também, chefe de cozinha, carpinteiros, eu vi alguém falando de fabricador de metais, soldador, também é uma área de sucesso aqui, então, com certeza tem várias profissões aí, né, que vocês teriam chance. Mas se você tá ok de ir para estados específicos ou regiões específicas da Austrália, a demanda, obviamente, ela vai ser, né, o leque de opções vai ser maior. Vamos falar um pouquinho das nossas promoções do momento aí para o pessoal que está na live? Vamos sim. Então, a gente tem promoções especiais do mês de abril e a gente vai oferecer para todo mundo que está acompanhando a nossa live também, né? Então, 20% de desconto na consulta, né, para fazer a análise do seu perfil. A gente está oferecendo $50 de desconto em processo de visto, né? E o parcelamento do processo de residência permanente em até 6 vezes, né? Então, uma facilitação bem grande aí para o pessoal que quer aplicar o processo de imigração conosco, aqui para o Canadá. Bacana. A Seven, nesse momento, está, né, seguindo a mesma linha aí da Visa Immigration. A gente está oferecendo 25% de desconto no valor das consultas, independentemente de onde você está. A promoção que a gente fez no momento também, a gente opera de uma forma diferente, né, Marilene? Os processos, eles funcionam de forma diferente. Então, o processo do Canadá, ele é mais quebrado em etapas mais específicas, o nosso ele é um pouco mais geral. Como o reconhecimento profissional ele é essencial, ele é obrigatório para quem quer seguir com esse processo, o que a gente está fazendo é o valor, 50% do valor pago pelos nossos serviços no reconhecimento profissional, a gente então deduz, caso a pessoa consiga um visto, a gente deduz aí do valor do processo de visto dos nossos serviços, se a pessoa conseguir um convite para seguir em frente. Né? Então, nesse momento, a gente tem essas promoções. Se Deus quiser, teremos mais. A gente faz o que a gente pode para ajudar, né, Marilene, nesse momento aí de crise para todos. Mas, Marilene, foi muito legal conversar com você. Eu já vi que teve pessoas que colocaram, vamos fazer outra, vamos fazer sim. Legal. Aproveitar que a gente está mais em casa, né? E, obviamente, vamos... né, vamos seguir aí, né, com outras lives, outros assuntos. Deem sugestões, pessoal, mandem e-mail, falem o que vocês querem ouvir, de repente uma live específica de uma profissão, falando os caminhos em cada país, graduate visa em cada país, enfim, deem sugestões, porque a gente quer responder as perguntas de vocês, né, Marilene? Isso aí, é legal. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E, claro, né, mandem aí as mensagens, deixem a gente saber o que vocês querem ouvir, como né, foi falado. E a gente vai ter o maior prazer de vir aqui contar para vocês, tá bom? Um ótimo final de semana. Tchau, pessoal. Se cuidem, stay safe, stay home. Stay safe, stay home. Tchau, Marilene. Tchau, um beijo. Tchau, tchau.